Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui da Mirella Mentora. Hoje nós vamos falar sobre um tema que gera muita ansiedade, dúvidas e ao mesmo tempo muitas oportunidades. Sejam todos bem-vindos, boa noite, Yasmin. Currículo, como os profissionais serão avaliados em 2026? Se você está buscando recolocação, querendo crescer na carreira ou simplesmente quer se manter competitivo no mercado, essa live é para você. Já aproveita, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Daqui a pouquinho estou esperando a nossa convidada Magá, uma especialista sobre o tema, entrar aqui para conversar conosco. Eu quero também começar com uma verdade que pode doer para alguns, mas que liberta quem entende. O currículo, como conhecemos hoje, já não existe mais. O profissional, como o mercado exigia antes, também. Em 2026, o mercado não vai perguntar apenas onde você trabalhou, por quanto tempo ou qual cargo ocupou. Boa noite, bem-vindo, Darlan. O mercado vai perguntar qual problema você resolve, como você pensa, como você aprende, como você se adapta e principalmente qual valor real você entrega. É sobre resultados. O currículo ele não é mais apenas uma lista fria de experiência. Ele é uma narrativa profissional, um posicionamento de carreira, uma prova de coerência entre discurso e entrega. Os recrutadores, os líderes, olham menos para cargos e mais para decisões que você tomou, problemas que você enfrentou, resultados que você construiu, aprendizados que você gerou. E tudo isso nós vamos conversar hoje com a nossa convidada. Eu só estou esperando a Magá entrar. E aí eu vou deixar já uma pergunta aqui para vocês, que vocês podem responder nos comentários. Pensem, o que a minha trajetória conta sobre mim como profissional? Vocês já têm essas respostas? É importante a questão dessa autoavaliação. Deixa eu ver onde está a nossa convidada. Enquanto isso, a gente segue aqui, porque eu tenho muitos insights para vocês. Alguns me perguntam sobre soft skills. As soft skills, elas deixam de ser esse diferencial. Eles hoje estão mais como obrigações. Até pouco tempo atrás, soft skills era o que diferenciava os profissionais. Hoje, eles são pré-requisitos. Seja bem-vindo, Antônio. Nós estamos falando aqui sobre o quê? Sobre comunicação clara, sobre inteligência emocional, adaptabilidade, pensamento crítico, responsabilidade, capacidade de aprender rápido, de saber lidar com conflitos, ser resiliente. Boa noite, bem-vinda, Paty. O currículo de hoje e do futuro não diz apenas o que você sabe fazer. Ele mostra como você se comporta quando a pressão chega. A nossa convidada acabou de entrar na sala. Deixa eu colocar ela aqui para bater esse papo maravilhoso conosco. E eu também quero trazer um alerta para vocês, gente. Quem não se desenvolve, quem não desenvolve o seu comportamento, fica para trás, tá? Mesmo sendo tecnicamente muito bom. Hoje, o que as empresas mais querem é a Magá entrar. Magá? Eu te convidei. Está me ouvindo? Consegue entrar? Mas a gente espera, gente. A Magá é uma incrível profissional e é muito importante ela trazer esse olhar dela em relação aos currículos para vocês se prepararem, para vocês entenderem o quanto hoje os resultados valem mais do que simplesmente diplomas. Oi, oi! Oi, boa noite! Bem-vinda, Magá! Que felicidade ter você aqui conosco. Gratidão, viu? Muito obrigada por ter topado esse bate-papo, que para mim é tão importante para trazer tantos insights para quem não seguem. Prazer é todo meu. O pessoal já te conhece, mas eu gostaria que você se apresentasse, por favor.
Tá bom, tá bom. Eu demorei um pouquinho para entrar porque eu estava usando um fone aqui e aí ficou muito baixinho, não estava ouvindo direito. Eu falei, se melhor é colocar esse aqui de fio mesmo, né? Tá certo. Você tá me ouvindo bem, Mirella? Tô te ouvindo super bem. Bacana. Então, prazer, né? A gente não se conhece, nós só falamos por áudio, nós não nos conhecemos, né? Prazer, eu sou Verdade. Magá. E para quem também vai chegar aí na live, ou está aí na live e não me conhece, eu já estou vendo ali a Paty, a minha aluna. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Magá Coster, sou especialista em gestão estratégica de pessoas, sou a fundadora da consultoria de RH Mais Talentos e sou criadora da extensão universitária PDR, que é uma formação em recrutamento e seleção que conta com estágio supervisionado. Essa sou eu, essa é um pouquinho de mim. É um pouquinho, eu falei, gente, é incrível. Eu sigo a Magá, assim, eu tenho os imprevistos, mas eu gostaria muito que ela viesse aqui, porque ela tem conteúdos riquíssimos para passar para vocês, tem muitos insights. Magá, de verdade, obrigada, viu? Eu estou muito feliz por você estar aqui. E Eu aí estou eu queria feliz. Tô feliz, eu estou feliz também com o convite. Da outra vez não deu certo, né? Eu fiquei travada no caminho, mas agora deu certo. E vamos falar de um assunto super importante, né, Mirella? isso. Currículo, Magal, gostaria que você começasse trazendo, assim, pela sua vivência, pelas suas mentorias, toda essa sua trajetória, o que você entende que será de importância e como ter um melhor currículo para esse ano de 2026? Bacana. Ô, Mirella, eu falo que o currículo ele não mudou muito, né? Porque assim, é o pessoal que acaba complicando, fazendo um currículo totalmente fora do que realmente precisa ser feito. Mas o currículo sempre foi e sempre vai ser um documento profissional. Eu sempre falo para as minhas alunas, para quem eu vou dar mentoria também de recolocação profissional, que o currículo ele chega primeiro nas empresas. Então, se ele não falar o que você faz bem feito, se ele não falar isso de forma estratégica, você não vai ter a oportunidade de falar como você faz. Porque o currículo, ele mostra ali o que você faz, mas é na entrevista que você vai falar como você faz. E se você não faz um currículo bem feito, se você manda aquele currículo todo bagunçado, todo zoado, você não vai ter a oportunidade de chegar na empresa, você não vai ser nem cogitado para ir para uma fase de entrevista que é aonde ali você vai realmente confirmar que você consegue dar conta, que você é aquela pessoa com aquelas competências que você colocou no currículo, né? Então, assim, o currículo para 2026 ele continua sendo um currículo estratégico, um currículo limpo. Eu falo que a gente tem que pensar no currículo como um documento, e ele é um documento, né, Mirella? Sem dúvida. Na verdade, mostra suas habilidades, mas de uma forma mais enxuta, porque, como você falou, é para abrir as portas para ter oportunidade de ficar na frente do recrutador, de quem está contratando, para aí você realmente contar sua vivência, suas experiências. Mas você Esse percebe que eu acho até legal se você puder trazer isso, Maga. Quais são os principais erros que esses profissionais acabam cometendo quando eles fazem o currículo deles? um erro muito comum, assim, parece que um vai colando do outro, né, Mirella? A gente pega currículo com diversos tipos de erro, como, por exemplo, currículo sem objetivo profissional, ou quando tem um objetivo, é aquele texto que não diz nada. Sabe quando a pessoa quer encher linguiça? Eu falo muito isso, né? Encher linguiça, porque você faz um texto lá, contribuir com a empresa da melhor forma possível, trabalhando com qualidade. Isso não é objetivo profissional. O objetivo profissional, ele é direto e reto. É assistente de RH. Esse é o seu objetivo.
Então, os erros que eu vejo as pessoas, ou elas não colocam objetivos, ou ela coloca aquele textão que não serve para nada. Outro erro que eu encontro demais, isso às vezes nem é um erro tão grave, mas é a pessoa não fazer um resumo, um trailer da sua trajetória profissional, não trazer resultado. Um outro erro, Mirella, que é muito comum, é as pessoas não descrever as suas atividades. Elas pensam assim, analista de RH, da empresa X. Isso quando coloca a data de início e data fim. Também são erros assim que as pessoas cometem demais. Tem umas que por querer esconder o tempo de casa, tem isso, tá? Então, a gente, como recrutadora, nós já estamos muito atentas a isso. A maioria que omite essa informação do currículo são porque pessoas que ficaram muito pouco tempo nas empresas. Então, elas pensam assim, eu vou omitir aqui a data para ninguém saber que eu fiquei só 45 dias. Mas então, é uma coisa interessante, você não acha, Maga? Desculpa te cortar, mas falando de data, porque antigamente nós fomos doutrinados a ficar muito tempo nas empresas, né? Só que hoje em dia a gente já sabe, já faz alguns anos que não é assim. A gente fica na empresa, não tá bom para nós ou para a empresa, a gente passa para a próxima. Mas as pessoas ainda têm essa crença de achar, não vai ser um bom currículo, eu não vou ser escolhido porque eu fiquei só 6 meses na empresa. Mas isso é crença. Eles não levam só isso em consideração. Sim, eu analiso num contexto geral, sabe? Se é aquela pessoa que em todas as empresas onde passou, ela ficou ali 45 dias, 30 dias, aí é algo, como recrutadora, eu acendo uma luz. Eu acendo uma luz de alerta, entendeu? Por quê? Mas o que tem de tão errado assim que essa pessoa ficou 30 dias, 45 dias em todas as empresas que ela passou. Mas as pessoas, elas pensando assim, eu não vou ser chamada porque eu fiquei pouco tempo aqui, um pouco tempo ali. Então, elas omitem essas informações do currículo. E quando o recrutador ele é atento, ele já... Opa, espera aí. Alguma coisa aconteceu. E aí, eu, inclusive, treino as minhas alunas. Eu tô vendo a Flavinha ali. A Flavinha é uma super recrutadora. Ela faz uma super triagem. O que ela faz? E eu treino elas para fazer isso. Liga para a pessoa. Liga não, né? Hoje em dia não existe ligar, tá? Manda uma mensagem para a pessoa e fulano, eu queria saber se o currículo está incompleto. Você poderia me falar qual foi o tempo que você ficou em cada empresa, descrever as atividades. Esse é um erro muito comum também, porque as atividades são palavras-chave, né? E às vezes a pessoa não descreve as atividades por achar que é óbvio. Não, é muito óbvio. Eu trabalhei como analista de recrutamento e seleção. Logo eu fazia triagem de currículo, agendamento e tal. Mas não é. Porque, assim, além de ser palavras-chave, as ATS, os robôs, eles buscam por palavra-chave. E também nosso olho humano, nós também buscamos por palavra-chave. Quando você está trabalhando uma vaga, você fica ali olhando o currículo da pessoa para ver se tem aquela palavra-chave que você está com a descrição da vaga na mão. Então, esse é um erro muito grande, Mirella. Por quê? A pessoa esquece que um analista de RH pode fazer uma coisa na empresa X e na empresa Y, o mesmo cargo, fazer outras coisas totalmente diferentes. Né? E às vezes você atuou com aquilo que eu estou buscando, mas você deixou de ser chamado porque o seu perfil nem foi considerado porque você omitiu essa informação ou por não saber, você não colocou aquilo, por achar que era bobeira colocar, né? E faz diferença, né? Faz muita diferença. Total. E você falou da questão de ferramentas, né, de tecnologia. Isso até é interessante para contextualizar aqui para o pessoal, Maga. Como que você enxerga a questão da inteligência artificial? Porque eu vejo muito de alguns mentorados reclamarem assim, Mirella, mas o currículo foi feito por um IA. Ou até na entrevista eles falam, gente, as respostas estavam prontas de um IA. Como você enxerga? Porque isso, mais do que tendência, veio para ficar.
Mas muitos profissionais, ou por falta de conhecimento, acabam até utilizando de uma maneira incorreta essa Sim. ferramenta. Você percebe isso? Olha, eu vejo como uma baita de uma aliada. Hoje eu não vivo sem IA. Eu não vivo sem IA. É uma baita, isso agiliza o nosso trabalho. Eu, inclusive, falo que a IA não vai tomar o seu emprego, mas se você não se preparar, sim, você vai perder. Você tem que desenvolver novas habilidades para, inclusive, utilizá-la. Então, assim, é lógico que tudo tem um olhar humano. Então, eu vou lá e vou fazer um resumo profissional. Eu, por exemplo, eu tenho um prompt para as minhas alunas criar um bom resumo profissional. Só que o que eu sempre falo, gente, o prompt entregou, o IA entregou o resumo para você, revise, veja se é o que se faz sentido o que ela falou, porque é o seu olhar humano que vai fazer toda a diferença. Mas assim, hoje eu não vejo e não tem como a gente ver da agora para frente o mercado de trabalho, não tem como a gente ver se ver sem a IA. Não tem. E eu vejo ela como uma grande aliada, principalmente para quem sabe usar. Concordo, desde que saiba usar a ferramenta da forma correta, né? Aí sou Ex super a favor também. Qualquer exatamente. trabalho que desviar agiliza muito tempo, né? E aí a gente acaba Nossa, tendo tempo nossa, para. hoje, Mirella, a gente usa a IA para transcrever as entrevistas. Antes a gente ficava anotando, né? Anotando as coisas mais importantes. Hoje não, tem uma IA, você não precisa ficar se preocupando em anotar, você pode prestar muito mais atenção na entrevista, né? E Exato. fazer e sentir a entrevista, avaliar de uma forma mais completa. Então, assim, eu não vejo como algo ruim, muito pelo contrário, eu não me vejo sem ela, eu Sim. não me vejo sem ela e eu oriento todos que tente usar também, igual eu falei, com calma, com cautela, só tomar uma aguinha aqui, tá? Com Tranquilo. calma, com cautela, porque assim, você não pode simplesmente pedir para IA e pegar o texto e mandar. Igual você falou, né? Ah, eu vejo recrutadores falando, não, foi o texto quem respondeu, foi a IA. Ok, a IA pode ajudar você a responder o texto, pode ajudar você tirar erros, né? Tipo, fazer um texto com mais coerência, mas você precisa ler para entregar, né? Exato. Precisa Gente, revisar. eu não sei, eu tô vendo ali a Flavinha falando que ali ajuda muito, vi também a Paty também é uma super recrutadora. Vocês estão me ouvindo bem? Você está me ouvindo bem, Mirella? Estou te ouvindo bem, estou te ouvindo super bem. Ah, então bacana. Mas eu concordo com você. Aí ela veio para nos auxiliar desde que? De revisar e utilizar ela como recurso, porque tem que ter esse nosso lado humano que a IA não tem, sem dúvida. Então, para fazer uma revisão de um currículo que você já tem pronto, também é super válido, mas desde que tenha esse olhar. Senão acaba ficando, né? Eu estou dizendo que estão ouvindo bem. Porque do outro lado, você até falou em relação àquelas palavras-chave que a gente realmente observa que essas ferramentas, como qualquer ferramenta de recrutamento, seja GUP, o que for, quando você faz essa primeira triagem para nos facilitar, justamente, eles vão, né, te passar para a próxima etapa com essas palavras-chave. E aí existe realmente esse erro dos currículos desses profissionais não se adaptarem ou não colocarem essas palavras, e aí eles reclamam, nem me passei na primeira fase, nem fui para o recrutador, mas é justamente por É. isso, por tudo isso que você falou. Hoje é tudo lido por IA, por robôs. Todos os ATS têm robôs, né? Então, Sim, assim, igual a GUP, o pessoal reclama muito da GUP, mas o pessoal esquece que ali tem um robô fazendo a triagem. Realmente, as primeiras triagens são feitas por robôs e a plataforma foi feita para ajudar os recrutadores a agilizar os processos, mas as pessoas não passam da primeira etapa porque elas não customiza ali as informações
para aquele cargo que elas estão se candidatando. Aí não passa mesmo, porque o robô vai buscar as palavras-chave ali para passar essa pessoa. O que vai indicar que aquela pessoa tem aquela habilidade? São as palavras-chave. Então, Exato. é por isso que muita gente não passa, né, Mirella? E depois joga a culpa na GUP, né? Exato, o sistema não tem culpa, gente. A culpa é de quem cadastrou o currículo, é sobre isso. Outro ponto Exato. importante, falando de currículo, eu gostaria desse seu olhar, Magá. Eu já escuto de alguns profissionais e também de alguns diretores, que hoje, para eles, os resultados valem muito mais do que os diplomas que estão no currículo. Como que você enxerga isso? Eu Eu acredito também. que sim, né? Porque o que eles estão buscando é resultado. Mas como que é a sua visão, seu olhar em relação a isso? Olha, Mirella, é assim, eu vejo isso dentro da minha própria formação, tá? Eu até tenho eu defendo muito que diploma não vai adiantar nada se você não desenvolver a habilidade. Porque o que eu vejo em muitos profissionais? Olha, você vê, eu dou um treinamento gratuito de 4 dias. As pessoas ficam muito mais preocupadas se elas vão receber o certificado do que aprender. E eu falo exatamente assim, gente, o diploma não vai adiantar nada se vocês não aprenderem o que eu estou ensinando. O diploma é uma mera formalização. Agora, se você não se preocupar em aprender, porque diploma todo mundo tem, todo mundo pode colocar ali na parede, mas eu quero ver você chegar na entrevista e sustentar que você sabe. É isso, eu vejo muito disso também. O pessoal quer fazer treinamento, ou quando adquirem qualquer curso, eles já me perguntam, "Ah, já consigo o certificado? Calma, você nem viu o conteúdo, você nem se desenvolveu. E essa crença que eles têm, eles acham mais importante ter um certificado para postar no LinkedIn, para colocar no currículo, para dizer, olha, eu estou capacitada nessa formação, do que efetivamente se jogar, né, para ter esse treinamento, para se desenvolver, para depois lá na frente, como você falou, sustentar que sabe a informação e colocar na prática, né? Porque só na prática que ele vai gerar resultado, né? Só, exatamente. Eu ainda falo assim, tem uma coisa que eu defendo muito, é que as pessoas, assim, elas se formam em RH, aí não consegue nada na área, porque o mercado é cruel, o mercado exige experiência. Aí o que essas meninas fazem? Em busca, né, de tentar de tudo enquanto é jeito se inserir no mercado, elas fazem uma pós-graduação. E eu falo, pós-graduação não vai te dar uma vaga, ele vai te deixar mais longe de uma vaga. O que vale é a experiência prática. Quando o recrutador vai falar com você, e você não sabe, você não consegue ali sustentar, você não consegue garantir que sabe e que vai entregar e que sabe entregar, não vai ter diploma que vai fazer você conseguir a vaga, entendeu? Então, eu vejo dessa forma e eu fico assim muito triste, inclusive, viu, Mirella? Eu fico muito triste, inclusive, quando eu vou dar treinamento, inclusive mês que vem, inclusive, eu tenho uma outra edição, eu ainda falo, gente, eu vou ficar muito mais feliz se vocês se preocuparem em aprender o que eu vou trazer aqui para vocês do que o certificado. O certificado não vai te dar vaga. Agora, se você chega na entrevista com esse conhecimento que eu vou passar para você, eu tenho certeza que você vai ser mais bem avaliado do que só o certificado. Eu tenho um certificado. E daí? E você sabe que eu tenho prova viva disso, eu falei ontem na minha live. Eu tenho uma mentorada que ela era de departamento pessoal, aí ela estava desempregada, mas ela pensou justamente isso, eu vou me desenvolver para entrar na área de RH. Ela só sabia fazer folha. Ela fez treinamento comigo durante um ano. E aí, no final do ano, o feedback dela, Mirella, eu consegui a vaga que eu queria. Por quê? Porque ela se sentia tão segura em dar as respostas que o recrutador fazia, porque ela treinou, porque ela realmente se envolveu em treinamento, na prática. E aí você conhece a informação que você quer passar. E aí o Exata. recrutador, não é? E aí o recrutador contratou, e é sobre isso. E quando você fala também, Magal, eu queria até saber sua opinião sobre isso, que eu escuto muito esses jovens que saem da faculdade ou quem está mudando de carreira, a dificuldade realmente de encontrar
um trabalho na área de RH porque eles querem que tenha experiência. E aí, o que eu entendo que eu passo para eles, se vocês tiverem alguma outra dica, eu acho super válido. Eu falo para eles, busquem algum trabalho voluntário. E vocês têm algumas ONGs que desenvolvem jovens, desenvolvem mulheres. Eu sou envolvida em algumas dessas ONGs. Depois do trabalho voluntário, você vai estar adquirindo experiência de como conversar com uma pessoa, como, né, gerir aquela pessoa. Às vezes até dar um treinamento, algo que você conhece. Um Excel, você está aqui, vou, né, te treinar, porque aí você começa a treinar essas competências de comunicação. Você enxerga que é uma maneira deles, porque isso também é válido de colocar no currículo. Sim, sim, o trabalho voluntário ele é muito importante para desenvolver, mas eu já vi até trabalho voluntário pedindo experiência, Mirella. Sério? Sério, sério. E aí, a Flavinha, minha aluna, está até respondendo ali, olha lá, o PDF, olha lá, ó. Quando encontrar, manda para mim, minha filha. Manda vir fazer o PDF, porque é a única formação em recrutamento e seleção com a prática. O porquê, Mirella, que eu resolvi criar o PDR com a prática inclusa? Porque você que é da área de RH, você sabe, você acabou de narrar isso. As pessoas acabam de sair, as pessoas saem do mercado, saem da faculdade e ficam perdidas porque elas não sabem por onde começar e as empresas realmente são cruéis a ponto de não dar oportunidade para quem está começando ou até exigir uma experiência para vagas de estágio. Isso é um absurdo. Eu acho um absurdo. E aí eu fui vendo isso no LinkedIn, fui vendo, e eu assim, desde que eu abri a minha consultoria, eu trabalho com RH desde 2001. Então eu trabalhei 12 anos em uma empresa, e depois, no retorno da minha licença, eu fui demitida. Eu falei, eu vou abrir minha consultoria. E aí, abri a minha consultoria, os meus primeiros estagiários foram estagiários de ensino médio. E essas meninas, olha, não tinha experiência nenhuma, e eu desenvolvi todas. Essas meninas estão em grandes empresas de RH. E aí eu comecei a ver aquelas reclamações das pessoas no LinkedIn, falei, caramba. E eu pensei, falei, caramba, eu posso ajudar essas pessoas. Eu vou criar um curso onde eu vou incluir a prática junto, porque eu tenho a consultoria, eu posso fazer isso, unir o útil ao agradável. E eu falei assim, eu não quero e não vou criar mais um curso só com teoria. Porque de teoria tem muitos cursos por aí e a própria faculdade. Então, para mim, eu não estaria fazendo nada mais. E aí foi quando eu criei o PDR. Ele funcionou por muito tempo, com uns 2 anos, como um projeto piloto, onde eu tenho 3 pessoas na minha equipe que vieram desses projetos pilotos, que vieram desse projeto piloto. Uma tá até na live, a Heloísa. A Heloísa, são pessoas super competentes, elas só precisam de uma oportunidade para mostrar ao mercado ao que elas veio, ao que elas vieram fazer no mundo, né? Por que elas estudaram uma faculdade, entende? Então eu falei, gente, teve pessoas que chegaram para mim e falaram, você é louca, você vai colocar as pessoas, você vai abrir a porta da sua empresa para as pessoas aprenderem? Eu falei, eu vou. Porque para eu criar um curso sem prática, sem fazer o mesmo que o mercado está fazendo, para mim não adianta. E aí foi quando eu criei. Então, o aluno ele passa por toda a parte teórica, passa por posicionamento, LinkedIn, currículo, e só depois ele é autorizado a vir para a prática. Ai, que propósito, Maga, adorei. Oi? É incrível esse seu propósito de preparar já com a prática para realmente os profissionais terem a oportunidade. Sim, sim, e você vê, hoje mesmo eu recebi um feedback, os feedbacks que a gente recebe, tem alunos aqui, elas sabem, eu não estou mentindo, tem feedbacks que a gente recebe que assim é incrível, Magá, eu estava há tanto tempo e eu consegui, aos 50 anos eu consegui, 49, sabe? É muitas alunas que eu recoloco. E hoje mesmo eu recebi um feedback de um aluno assim, que ele participou olha você vê, ele participou da última imersão que eu fiz, do último treinamento, aí ele participou,
ele estava ali ativo o tempo todo. Ele já conseguiu uma oportunidade de numa multinacional Ai, que e, legal. e ontem ele recebeu uma proposta melhor ainda e foi, assumiu esse cargo. Hoje ele me mandou o feedback. Então, assim, eu sinto, não é questão de vender mais um curso, não era isso que eu queria colocar no mercado, sabe? E aí foi quando eu falei, não, eu vou abrir as meninas que aprendem comigo, as minhas alunas que vêm para a prática, elas sabem, é processo seletivo real, elas aprendem mesmo, é recrutamento e seleção. Então, quando elas chegam na entrevista, é isso que você falou, que você acabou de fazer com a sua mentorada. Quando elas chegam na entrevista, elas falam isso com tanta naturalidade, com tanta segurança e com tanta certeza que o recrutador não tem outra escolha. Ele fala, é essa que eu preciso para minha equipe. É Entende? isso, é isso. É isso. Ai, que propósito maravilhoso, Maga. Eu fico super feliz quando eu vejo profissionais assim como você, tão incríveis, tão engajados, eu digo tão humanos mesmo, que não é só enxergar o valor é consequência. É o que eu falo. Quando o pessoal me pergunta dos valores do meu curso de formação de RH, que eles acham muito barato, eu falo, gente, não é questão de dinheiro, é questão de valor, é o que a gente entrega, porque eu fico com o coração super quentinho quando eu vejo esses profissionais se desenvolvendo. Que é como você faz com as suas mentoradas. Acho fantástico, incrível. Parabéns, fico muito, muito feliz, de verdade. É assim, Obrigada. porque são poucos profissionais que pensam e se entregam com tanto propósito assim. Eu adoro, Sim. adoro. Ai, tô feliz Ah, de estar aqui, Magá. que bom. Que bom. Fico feliz que encontrei você com esse mesmo olhar, né? É o verdadeiro olhar humano, né? A gente tem que pensar, a gente tem que pensar assim. Eu lembro que quando eu vim de Minas para cá, eu vim de Minas, né? E quando, para eu conseguir a minha primeira oportunidade, foi um sacrifício danado. Então, quando eu consigo, quando eu vejo que aquela pessoa ali se esforçou e conseguiu, e que tem um pedacinho, né, de mim ali, que tem um pouco ali do meus ensinamentos, cara, isso é muito bom, isso é maravilhoso. Eu sempre falo com elas que é o seguinte, na verdade, ali é só 10% que sou eu, 90% são elas, né? São elas, é o movimento que elas fazem, é a interação, é a vontade de querer fazer, é viver ali o processo, a vontade de viver o processo. Tem gente que quer o resultado, mas eles não querem viver o processo, sabe? Então eles pensam, eles chegam ali para fazer, na prática, para fazer o recrutamento e seleção. Ah, não, isso é muito complicado. Eu falei, gente, se fosse fácil, as empresas não contratariam uma consultoria de RH. Então, assim, é isso que eu falo. Se fosse fácil, as empresas não contratariam consultoria para fazer o recrutamento e seleção. E é assim. Então, você precisa fazer um hunting. Hoje em dia, você não contrata se você não fizer hunting de candidatos. E ali está o trabalho. Mas quando você consegue aprovar aquele candidato, nós também temos um lado muito humano para entrevistar, não só com as alunas, mas os nossos processos seletivos são um processo muito humanizado mesmo a ponto de candidato chegar, desde quando eu abri a minha consultoria, atendimento presencial, já era assim, né? Então eu recebia muito feedback, assim, eu lembro muito assim de uma menina que fez uma entrevista comigo quando eu tinha a consultoria física, porque eu comecei com consultoria física, depois da pandemia, 100% remoto, né? E aí eu colocava uma música relaxante para os candidatos e para sentir mais tranquilos, mais à vontade. E aí eu lembro que um dia estava todo mundo saindo assim de um processo seletivo coletivo ainda, que deixa a pessoa bem nervosa, né? E aí uma das candidatas parou, esperou todo mundo embora e falou assim para mim: eu adorei a forma que você fez a entrevista. Eu ficava tão nervosa em processo seletivo, mas você deixou assim o ambiente tão leve que eu me senti tão bem.
sabe? E isso não tem preço, isso não tem preço. E você vê também, se você olhar no Google Meu Negócio, a gente pede os candidatos para nos avaliar e tal, e você vê muitas avaliações assim, olha, uma entrevista que me deixou muito tranquila. Eu sempre, quando vou fazer uma entrevista, ô Mirella, eu me coloco de igual para igual com o candidato. Eu sempre falo com ele, olha, aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que você porque eu tenho a vaga e você não é melhor do que eu. Estamos no mesmo nível, entendeu? E aí o candidato vai ficando mais tranquilo, mais à vontade. Às vezes eles entram tenso na entrevista, assim, online, e quando termina já está assim, relaxado, sabe? Isso é muito bom, né? Isso que faz diferença, né? Esse lado humano. Você sabe que eu estou há 20 anos no RH, em 2020 eu quis me especializar como gestora da felicidade para levar esse olhar mais humano para as empresas, né? Mas quando você falou que você dá 10%, que 90% é das alunas, eu lembrei da minha primeira entrevista, Maga. Eu sou de São Paulo, né? Eu resido em Santa Catarina, porque a família do meu marido é daqui, mas eu sou uma paulista. E é uma dificuldade, que é uma fila em São Paulo para você conseguir um trabalho, né? E quando eu estava ainda, 17 para 18 anos, na faculdade, eu fui fazer minha entrevista, eu queria trabalhar numa consultoria de RH, mas a única vaga que eles tinham era de departamento pessoal. Eu sempre dou esse exemplo para as minhas mentoradas, porque realmente depende de nós. O que eu fiz? Eu lembro que eu entrei na época, tinha Livraria Cultura lá na Paulista, eu comprei um livro de departamento pessoal que eu tenho até hoje, eu passei a noite estudando aquele livro, fazendo cálculo, para quando eu chegasse na entrevista, pelo menos ter um conhecimento e me sentir mais segura do que falar. Eu nunca tinha calculado folha. Foi treinamento mesmo, né? Pois é. Você trabalhou a sua empregabilidade. É isso que eu falo. É isso que eu falo. Eu até defendo o seguinte: eu acho que as empresas, eu acho uma sacanagem das empresas pedir experiência, mas eu acho muito válido elas pedirem um conhecimento técnico. Você entendeu? Por exemplo. É isso? Por exemplo, você está ali, dizem que está querendo trabalhar, mas você não faz um curso de Excel. Hoje, curso de Excel você faz de graça aí na internet. Você não precisa pagar por um curso. Aí você começa a avaliar quem realmente quer trabalhar, está preocupado com o seu desenvolvimento pessoal, ou quem está ali só querendo um emprego, entendeu? Porque é bem isso. Então, conhecimento técnico, eu sou a favor. Tipo, um conhecimento no Excel, um conhecimento no pacote Office, a pessoa saber mandar um e-mail, por que não? Agora saber fazer o trabalho, aí eu acho demais, sabe? Principalmente para vagas de estágio, né, gente? Vaga inicial, auxiliar. Auxiliar é para auxiliar, para você ensinar a pessoa a fazer, sabe? Então, eu sou a favor de pedir conhecimento como um curso de Excel, um curso de um pacote Office, isso aí eu sou. Agora, experiência não, eu fico pé da vida quando eu vejo. Tem que dar oportunidade, a experiência se adquire dentro das organizações, né? Sim, sim. Passou tão rápido, mas eu queria também que você desse sua visão aqui para o pessoal em relação ao currículo no LinkedIn. Porque da mesma forma que o currículo, eles acabam fazendo também, esquecendo tantas informações como você trouxe no início da live, no LinkedIn também, né? Você percebe o quanto não está preparado, e ali é uma porta tão grande, dependendo da vaga que você quer, da empresa que você quer atuar, de se conectar com esses profissionais, recrutadores. Você ainda percebe os erros que tem no LinkedIn? No LinkedIn é pior ainda, né? É pior ainda, porque assim, as pessoas não colocam título. Aí eu falo, como que o robô vai te encontrar? Como que o recrutador vai te encontrar? Então tem lá assim, busca de oportunidade, ou aqueles 3 pontinhos, só porque a pessoa não está trabalhando, ela coloca 3 pontinhos ali aonde coloca o título, né?
E eu falo assim, gente, se o LinkedIn tivesse que cobrar um espaço, esse seria o espaço mais caro, que é o mais precioso, porque é aqui que o robô vai fazer a primeira varredura para saber, para buscar a palavra-chave, para buscar o profissional. Então, tem muitos. Quando as minhas alunas, como eu te falei, dentro da minha formação, é uma formação de recrutamento e seleção, mas ele tem módulo de currículo e de LinkedIn, tanto que eu acho isso importante. Por quê? Se elas não se preparar, elas não vão conseguir uma oportunidade. Então, elas precisam estar muito bem preparadas. E ali no LinkedIn, você pega, a pessoa não descreve atividades, também da mesma coisa do currículo, ela não descreve. E ali, quanto mais ela descrever, colocar as palavras-chave, colocar as competências. Então, é um erro muito grande. Às vezes não tem uma capa, ou às vezes, quando tem capa, tá com aquela imagem distorcida. E a foto também, né, Mirella? A foto ali do perfil, a rede social, o LinkedIn é uma rede social profissional. Então, você precisa cuidar da sua imagem ali. Eu sou das que defendem que no LinkedIn, qualquer rede, eu acredito, que você precisa cuidar da sua imagem. E eu falo para as pessoas que quando o recrutador chega no seu perfil, ou quando alguém chega no seu perfil, é como se ele estivesse chegando na sua casa. Se ela não estiver bem arrumada, se ela não tiver, se tiver aquela bagunça, a pessoa sai, a pessoa não vai se sentir bem ali. Então, às vezes, não tem. Da mesma forma que a pessoa não se preocupa em fazer um resumo no currículo, ela também não faz um sobre no LinkedIn. E é ali que é para você conectar, que é para você contar história. Não tem problema. Ali você pode ser uma coisa, pode ser um texto mais humanizado, né? Ele é um pouco diferente do resumo. O resumo é ali umas 5 linhas, 6 linhas, mas no sobre não. Você pode ser um pouco mais, né? Trazer um pouco mais de informação, trazer um pouco mais sobre você, para que quando a pessoa entrar ali, começa a ler e fala, nossa, que pessoa interessante, deixa eu ler mais. Né? E começar a ter interesse por ler o seu perfil. E tem uma técnica, Mirella, que eu ensino às minhas alunas, tanto para escrita no LinkedIn, para posts, ou para o sobre. Eu falo para elas, não coloquem mais do que 4 linhas e dá um duplo espaço. Por quê? Quando tem aquela massa de texto junto, o nosso cérebro olha e fala assim, isso tá difícil, sai daí que vai te consumir muita energia. E te confunde, né? Tem que ser algo mais... concordo. Aí eu falo para elas, 4 linhas no máximo em duplo espaço. Porque a pessoa olha e fala, deixa eu ler essas 4 linhas. Lê, nossa, que interessante, deixa eu ver mais as outras. Aí vai lendo, deixa eu ver, tá interessante. Então, a hora que ele vê, ele já leu tudo. Exato. Então essa é uma técnica que eu uso tanto para escrever os posts, os artigos, e também no sobre. Eu oriento elas a fazerem isso, porque às vezes eu particularmente, isso é no nosso cérebro, não tem jeito. Eu particularmente, e eu acredito que todo ser humano é assim, só se for alguém fora da caixinha, que eu não sei. Eu não gosto de ler um texto que está aquela massa de texto tudo junto, eu não gosto. Não tem nem tempo para isso, né, Maga? Nos dias de hoje, é tanta informação, é tanta rede social, não dá pra gente, né? Não é que é perca de tempo, mas é muita informação, precisa ser uma coisa mais dinâmica. Essa sua dica é fantástica, pessoal. Vamos seguir. Eu tô vendo, entrou bastante gente, Maga, não dá para falar boa noite para todos, mas sintam-se abraçados. Mas a Juliana, que ela escreveu um comentário que eu acho super pertinente. Super concordo com a Magá, não basta apenas querer, precisamos na prática mostrar o interesse em uma oportunidade, através do aprendizado contínuo, fazer cursos com frequências. É isso, é o que eu também sempre ensino. Não parem de estudar. Eu não tenho como investir. Tem tanta, como você disse, YouTube, redes sociais, tem tantos cursos gratuitos, tantas empresas que oferecem esse tipo de conteúdo. Você tem suas imersões também, que não precisa de investimento. Eu também tenho. Gente, é só querer. É querer. Você dá o primeiro passo que você consegue. É sobre isso. Dá o primeiro passo que Deus coloca o chão, né? É bem assim. É isso.
Exatamente, mas tem que partir de nós. Sim, Mas tem que partir. a gente está quase chegando no fim, mas eu ainda gostaria que você deixasse uma reflexão, uma frase que você quisesse nesse fechamento para o pessoal que está aqui, para quem vai nos ouvir depois. Bom, a frase que eu deixo é simples. Se você está buscando, se você está em busca de uma recolocação profissional, ou se você está em busca da sua primeira oportunidade, dê o seu melhor, trabalhe a sua empregabilidade, busque dicas, né? Tem muitos profissionais hoje aí trazendo conteúdos gratuitos. A gente nunca teve tantos conteúdos, inclusive, gratuitos na internet, que você consegue. Então, se especialize, não arrume desculpas, né? Não terceirize a sua carreira. A responsabilidade é sua. Então, a responsabilidade de buscar conhecimento, de se desenvolver, é sua. Você fazendo isso, a oportunidade vai vir. Sem dúvida, eu concordo plenamente com você. E eu até diria para eles refletirem, repensem. O seu currículo, o seu LinkedIn, se o recrutador fosse ver hoje, ele daria essa oportunidade para vocês? Pensem sobre isso, gente. Assim, sigam a Magá, entrem nas imersões. Olha, o pouco tempo que a gente conversou aqui foram dicas tão valiosas. Eu sei que a Magá ainda tem muito para, né, dar para vocês, oferecer para vocês. É sobre isso. Siga no LinkedIn, no Instagram, em todas as redes sociais para vocês conseguirem pegar essas dicas e levarem para a vida de vocês. Ai, Magal, eu só tenho gratidão para você. O papo foi tão leve, tão assim gostoso, com tantas informações tão pertinentes, tão importantes para fazer a diferença mesmo na vida de quem está aqui, de quem vai entrar, porque o meu objetivo quando eu faço as lives é sempre esse, a gente fazer a diferença. Eu digo, se for mudar a vida de uma pessoa, eu já fico tão feliz, porque Já deixa um, né, Magá? com certeza. Se tocar uma alma já está de bom tamanho, com certeza, Mirella. Obrigada pelo convite, tá? Eu quero agradecer, deixar aqui meu agradecimento, até pedir desculpa da outra vez que eu não consegui participar, mas hoje deu certo, então gratidão por ter me convidado para participar aqui da sua live, tá bom? Eu que agradeço, gratidão por ter topado. Quando você quiser contar comigo, gratidão a quem estava aqui também. Muito obrigada por vocês estarem esse tempinho aqui conosco. Estou muito feliz, é só gratidão. E eu espero vocês também na próxima live. Obrigada, viu, Magá? Um beijão para você. Obrigada. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau.